Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje nós vamos fazer essa peça super fofa aqui, que é uma lembrancinha, um porta-joias. É um porta-joias diferente, ele é feito todo no tecido aqui, com esse detalhe de montana aqui na parte do meio, né? Uma lembrança super especial aí que você pode trazer para professores, para Natal, né, que já tá chegando aí, né, a gente já tá começando a pensar nas lembrancinhas de Natal. Então é uma peça super fofa, fácil de você fazer, que você vai amar fazer essa peça, tá? Eu tive vários pedidos lá no Instagram para me trazer essa peça pro YouTube, então já trouxe para vocês aqui, porque eu sei que vocês vão amar essa peça, é super fofa. Essa daqui foi feita com um botão imantado aqui no fechamento, né? Com esse regulador aqui na frente, que você pode abrir a peça e ela vai ficar dessa maneira aqui para você colocar as suas bijuterias aqui dentro, né? Essa foi feita toda aqui com os buraquinhos em ilhós, né? Que eu vou explicar para vocês como aplicar aqui no nosso vídeo. Ficou muito fofa, tá? Essa foi feita com esse tecido, que é um tecido de veludo cotelê, tá? Ele fica super fofinho aqui. Então, por isso, porque é um tecido mais firme, aqui eu fiz somente no tecido e no forro, tá? Já essa outra aqui, que foi feita toda no tricoline, tá vendo? Ela é toda no tricoline por dentro e por fora, né? O tricoline é um tecido mais fininho, esse digital, né? Então eu coloquei uma estrutura nesse aqui, que foi um nylon acoplado, que é uma manta mais fininha, né? E ela é bem maleável, então ficou super estruturado aqui o nosso porta-joias e ficou essa coisa mais fofa do mundo aqui. Esse aqui também foi fechamento com botão de colchete, né? Que é esse botãozinho aqui super fofo também, deixa um acabamento super lindo na sua peça. E olha só que coisa mais fofinha, gente, ficou essa peça, tá vendo? Cabe bastante coisa aí que você pode organizar as suas bijuterias, né? Colocar em vidrinhos ou saquinhos separados e coloca aqui dentro, né? Como eu faço aqui com as minhas menores, eu coloco nesses vidrinhos e deixo aqui separadas, né? E você pode fazer uso aí da maneira que você achar melhor aí com as suas bijuterias nessa peça super fofa. Então, ó, já prepara o seu coração e vamos lá pro nosso vídeo, né? E não esquece de se inscrever no nosso canal, de ativar os sininhos para que o YouTube consiga entregar para vocês as notificações quando a gente colocar um vídeo novo aqui no canal. Compartilha com seus amigos, nos ajude a crescer aqui no YouTube. Dessa forma a gente vai trazer mais coisas, mais novidades aí, mais peças fofas para vocês fazerem aí no ateliê de vocês, na casa de vocês, tá bom? Então nos ajude curtindo o vídeo e vamos lá para fazer a nossa peça super fofa. Você vai receber na descrição do vídeo o link para acesso a esses moldes aqui. É um molde manual mesmo, que eu fiz só para ajudar vocês aí na modelagem, tá? Então, esse aqui é 1/4 de medida do círculo total. Então, você vai imprimir, se você quiser o círculo todo, você vai imprimir em 4 vezes, né? E fazer a união aí das 4 partes para formar o seu círculo. Ou você pode imprimir 2 vezes e fazer a união, assim como eu fiz aqui com o meu, né? Eu só desenhei 2 aqui e deixei aqui, porque aqui vai ser a dobra do tecido, então eu não achei necessidade de cortar o círculo inteiro. E aí eu fiz aqui os furinhos, né, para aplicação dos ilhoses, né? Aqui você vai fazer no próprio molde, porque facilita para você usar em várias peças, né? O molde está fechadinho aqui dessa forma, então 1 centímetro aqui para a direita eu fiz um furinho e 1 centímetro para a esquerda que eu fiz mais outro furinho, tá vendo? O espaçamento entre um furo e outro aqui são 2 centímetros. Dá um espaço de 4 centímetros mais 2 furos, 4 centímetros mais 2 furos, 4 centímetros mais 2 furos, sobra esse espaço aqui, que é justamente o espaço que você vai unir a outra parte e vai ficar perfeito aí o espaçamento dos seus furinhos, tá bom? Então, ele vai ficar dessa maneira aqui, né? Eu cortei dessa forma. E o outro molde que você vai receber é da parte central, que você vai receber ele dessa forma, que é a metade do molde. Então, você vai imprimir 2 vezes e colar aqui essas partes aqui, né, achurada aqui, colar uma na outra e vai dar o seu molde total. Eu cortei o meu e já desenhei aqui num papel cartão, né, que é um papel mais duro, porque esse aqui vai ser aquele que a gente vai cortar a montana, né, então tem que ser mais firme para melhorar aí o nosso corte, tá? Então eu fiz ele inteiro aqui
ele dá cerca de 38 centímetros aproximadamente aí o molde. Então nós vamos pegar esse molde, nós vamos pegar aqui o montana, que é esse pedaço de montana de 39 por 10 centímetros, a gente vira do lado avesso do montana e faz o desenho aqui do seu molde todo. Eu faço dessa forma porque eu tenho uma tesoura específica só para cortar montana, então para mim facilita fazer o risco e depois fazer o corte, porque fica um corte preciso, fica um corte perfeito. Você pode fazer dessa forma também se você tiver o estilete para cortar o montana, né? Aquela caneta estilete também, que é de precisão, já corta direto aí. Mas se você for cortar com tesoura, não corta com a tesoura que você usa para corte de tecido, tá? Deixa uma tesoura específica para corte de montana. Esse montana que eu tô usando é o de 1.4, tá? Ele tem o fundo aqui aveludado, tá? Eu vou usar um botão de colchete, né? Um botão mais de ferro. Então eu vou usar aqui 2 pedacinhos de 5x5, tá? 5x5 de um sintético doll, só para fazer um reforço aqui na parte de cima, né? Eu vou cortar o meu molde e eu vou precisar também de 34 por 34, uma vez no tecido principal, né? Eu vou estar usando aqui esse tricoline, uma vez no tecido de forro e uma vez no nylon acoplado, que é essa manta mais fininha aqui, que deixa a peça mais encorpadinha, vai ficar bem bonitinho. Esses tecidos aqui que eu tô usando é da nossa parceira lá do nosso ateliê, que é a Avimor Tecidos, né? Esse aqui é um tricoline digital. E o forro, eu vou fazer o forro com essa sarja, porque eu achei que super fez um composê maravilhoso aqui, essas duas estampas. Então, se você gostou dessas estampas e quiser adquirir, acesse o site lá da Avimor Tecidos. Faz a sua compra, né, de tecidos, de materiais sintéticos também que eles disponibilizam, de outros materiais da costura criativa. No final da sua compra lá, coloca o nosso cupom, que é o Andraste, e ganha o seu desconto lá na compra dos seus materiais, tá bom? Eu já deixei tudo aqui separadinho, porque como são peças pequenas, para não ficar espalhada, né? Vamos usar a nossa etiqueta, né, com a de rebite, né, 005. Vou usar também aqui duas miçangas, tá? Vou usar o botão colchete número 11 para poder colocar. E vou usar 28 ilhós de número 54, que é esse ilhós mais fininho aqui, tá vendo? E aí eu vou precisar do balancinho, né? Se você tiver o alicate também aí de aplicar ilhós, você usa no alicate também. Vou usar também a minha fita dupla face para mim colocar o montana no tecido. Eu não vou usar cola no tecido dessa vez, porque eu não quero que meu tecido manche. Então, para estabilizar a montana no tecido, eu vou usar a fita dupla face. Vou usar esse cordão, que é um cordão de cetim, ele é acetinado, esse cordão. Como a corujinha também, que é esse regulador. Você pode usar esse aqui, que é esse transparente com 2 furos aqui para colocar o seu cordão. Vou usar também a cola de contato aqui só para fazer aquela parte do reforço, onde eu vou colocar o meu botão. Então eu vou usar um pouquinho da cola de contato. E vou usar a linha de poliamida, né? Porque como eu vou costurar no sintético, né? Eu prefiro usar essa linha aqui, que é uma linha mais resistente, né? Uma linha específica para sintético, né? Então eu gosto bastante da qualidade dessa linha. Agora, para quem tá usando máquina doméstica, por exemplo, não coloca essa linha na sua bobina, tá? Coloca só na parte de cima, porque ela às vezes embola um pouquinho na caixa de bobina. Então é capaz dela quebrar a sua caixa de bobina, mas não arrebentar, porque ela é bem resistente. Então, para quem vai usar em máquina doméstica, o ideal é colocar a linha de poliamida, se você for usar ela, somente na parte de cima. A parte de baixo você coloca a linha de algodão normal, tá? Se você não tiver essa linha de poliamida, tá tudo bem, usa a linha de algodão. Mas o ideal para sintético seria essa linha de poliamida. E é isso, são esses os materiais que a gente vai usar. Então vamos lá para a máquina agora para a gente preparar a nossa peça. Então vamos lá começar a confecção da nossa peça. O primeiro passo que nós vamos fazer é pegar o nosso tecido principal, o nosso forro e o nosso nylon, e a gente vai fazer a união das 3 partes aqui. Essa parte de espuminha aqui, você vai deixar o tecido por cima dessa parte, né? E aí você vai colocar a face do tecido principal com a face do forro, tá? A gente vai fazer uma costura de um pé de máquina e vamos fazer o fechamento da nossa peça, deixando esse espaço aqui pra gente desvirar.
Eu vou colocar uns prendedores porque eu vou fazer essa costura pelo avesso da minha peça, pela parte da manta, porque dessa forma o tecido não se desloca, né? Colocar os prendedores, né? E vamos fazer pelo lado da manta. Eu vou deixar a marcação aqui, mais ou menos, de onde eu vou deixar o espaço aberto. E vamos fazer a costura aí com um pezinho de máquina. Lembrando de dar o retrocesso no início e no final da sua costura. Fizemos a nossa costura aqui, tá? De meio centímetros, né? Que é um pé de máquina. E aí a gente deixou esse espaço aqui aberto. Agora nós vamos pegar e fazer uns piques aqui ao redor, porque se trata de um círculo, né? Então eu vou usar a minha tesoura de picote. Se você não tiver, usa uma tesoura e vai fazendo um pique aqui ao redor da peça toda. Lembrando que não pode ser aqui, não pode cortar a costura, tá? São piques pequenos mesmo, só para a peça ficar melhor, para se ajustar na hora que a gente virar a nossa peça. Prontinho, fiz aqui em todo o redor da peça, né? Então vamos virar agora a peça. Aqui, se você sentir necessidade de ir lá no ferro, você pode ir lá no ferro, passar o ferro para a costura assentar aqui. Então você pode ir lá passar um ferrinho, mas passa um ferrinho brando, porque a gente tem uma manta de nylon aqui dentro, e essa manta ela não resiste a calor intenso, tá? Então se você for passar ferro, tem que ser aquele ferro brando, tá? Só mesmo para desamassar a peça e alinhar aqui, e aí a gente já faz a dobrinha dessa parte aqui para dentro, pra gente fazer o nosso pesponto aqui, a nossa costura de acabamento na beirada aqui do nosso círculo, tá? Pronto, já fui no ferro, passei um ferro para assentar aqui essas costuras. Já coloquei meus alfinetes aqui para deixar a minha costura bem alinhadinha, porque agora eu vou passar um pesponto aqui bem na beiradinha para fazer o acabamento de toda a peça e também para unir essa parte aqui que a gente deixou aberta. Retrocesso no início e no final da costura. Pesponto feito, olha que maravilhoso que fica, gente. O pesponto aqui já feito, tudo bonitinho. Essa peça é maravilhosa para você treinar, peça circular, né? Para você que não tem muita prática na costura, já treina a parte circular, que é maravilhoso. Meio que a máquina já vai conduzindo ali, você vai colocando a sua mão e fazendo o giro aqui de acordo com a máquina. Vai devagarzinho, né? Para você fazer a costura aí toda certinha. E vamos que a gente consegue, não é isso? Então já tá feito aqui o nosso pesponto. Agora o próximo passo nosso aqui é a gente marcar os centros dessa peça. Então vou fazer a marcação do centro da minha peça, né? Essa parte aqui vai ficar para a parte interna. Então eu vou fazer a marcação na parte externa. Vou marcar com giz, tá? O meu centro. Eu dobro aqui as marcações que eu fiz. E marco também no outro lado. E vou unir aqui a marcação. Fazer uma linha central para facilitar na minha costura, né? Para me visualizar o alinhamento da peça direitinho. Esse giz ele apaga com ferro, então não tem problema. Marcações feitas aqui, tá? Agora nós vamos reservar essa parte, porque a gente vai agora trabalhar a parte do montana. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é aplicar a minha etiqueta. Então eu vou fazer uma dobrinha nela aqui e vou colocar o meu prendedor só nessa parte de cima. Não vou dobrar ela aqui embaixo, gente, para não marcar o montana, tá bom? Vou marcar aqui e vou colocar a minha etiqueta exatamente no centro dessa parte aqui do corpo, né? Vou aplicar e volto mostrando para vocês aí a próxima parte. Etiqueta aplicada, tá? Bem aqui no centro aqui dessa parte buchudinha aqui do molde, né? Então agora eu vou marcar aqui
com bem cuidado essa parte do centro aqui, tá? Tá vendo? Eu não vou vincar, tá? Eu só vou aqui marcar o centro, porque eu preciso ter essas marcações para melhorar na hora de aplicar no tecido lá. Aqui também é a mesma coisa, eu vou só segurada, né, sem vincar, e vou marcar aqui o centro também. Nos dois lados. Então tá marcado aqui, né, nas duas pontas o centro, e aqui embaixo também tá marcado o centro com o giz que vai apagar depois, tá? E aí agora eu vou pegar meus 2 quadradinhos aqui de sintético, tá? E vou marcar cerca de 4 centímetros nas duas pontas. E nessa marcação de 4 centímetros, eu vou passar a minha cola de contato aqui. Dessa marcação pra cima, eu vou passar. Lembrando que essa cola, ela tem um cheiro forte, então o ambiente tem que estar com ventilado, tá, gente? Tem que estar com o ambiente ventilado, né? E se você usar ela por muito tempo, tem que usar máscara, tá? Que o cheiro dela é um pouquinho forte. Então tá aplicada aqui a cola da marcação que eu fiz. E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui no quadrinho que eu fiz. Eu vou aplicar a cola, porque ela é uma cola de contato, então as duas regiões tem que ser aplicado. E tem que deixar ela descansar um pouco, né? Pra depois a gente fazer a colagem. Então eu vou deixar descansar a cola pra gente fazer a nossa aplicação aqui na nossa peça. Prontinho, a cola já descansou, então nós vamos pegar e vamos, a partir dessa marcação que a gente fez, ó, aqui, ó, daqui pra cima, a gente vai colocar o sintético aqui. Por que eu tô fazendo isso? Porque eu vou aplicar aqui um botão de ferro, então eu preciso que essa região esteja reforçada para o meu botão não sair e também não estragar minha peça, né? Então eu vou deixar esse reforço aí para melhorar ainda mais, né, a qualidade do meu material. A mesma coisa para o botão Ritas, que é aquele botão de plástico. Ele é um botão de plástico, porém ele tem um fechamento firme, né? Então de tanto você ficar puxando, abrindo uma peça com esse material de montana, pode ser que com o tempo ele desgasta aí a peça, né? Então para reforçar o meu botão, eu vou aplicar esse sintético aqui na parte de baixo, somente dessa região aqui onde eu vou aplicar o botão. Agora vamos refilar aqui todo, né? E agora sim eu vou pegar o meu molde, né? Já tá aplicado aqui, tá vendo? Eu vou pegar o meu molde, vou sobrepor aqui na minha peça, porque no meu molde eu já tenho a marcação aqui no meu círculo onde eu vou colocar o botão. Se você não tiver o alicate furador, você pode usar qualquer furador aí, mas com bastante cuidado para não estragar. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou encaixar direitinho no molde. E vou fazer o meu furo aqui do botão. Furinho feito. Agora eu vou lá no balancinho e vou aplicar o meu botão aqui, já para deixar prontinho. Pronto, o botão já está aqui aplicado, né, na minha peça, tá? Fechamento para dentro, tá, gente? Vocês têm cuidado. Eu falo porque eu já fiz algumas besteiras na vida aí de não ter atenção e aplicar o botão errado e perder o botão. Eu vou agora só selar aqui, porque ele fica uns pelinhos aqui quando você faz o corte, né? Então, para selar esses pelinhos, com bastante cuidado, eu vou passar aqui em todo a extensão da peça. Com bastante cuidado para você não queimar nem o dedo nem a peça, tá, gente? É só uma chamazinha bem na beiradinha mesmo, só para selar essas partes aqui. Peça selada. Agora a gente vai pegar o nosso círculo e a gente vai agora fazer a aplicação
aqui da nossa parte no centro aqui. Pegar a minha fita dupla face, vou colocar ela a partir no centro e a partir onde inicia a barriguinha da minha peça, né? E vou colocar aqui só na parte do centro, porque isso aqui vai facilitar para mim costurar. Porque como eu não vou usar cola nessa peça, para não manchar o meu tecido, eu preciso que ela fique assentada certinha. Então, a fita dupla face, ela vai me auxiliar aí nessa colocação do montana aí no tecido, né? Então, eu vou colocar no centro aqui e no meio da peça primeiro. E aí aqui em cima você vai verificando se ele está centralizado. Pronto. Então a gente vai fazer agora essa costura e tem que ser bem na beiradinha aqui do montana, tá? Então você coloca o número 4 de ponto e vai fazendo devagarzinho, com um pontinho bem bonitinho aí. Repara se a sua bobina tá com a mesma cor aqui do seu forro, ou que mais se aproxima da estampa do seu forro. E vamos fazer essa costura aqui, começando do centro, e aí faz toda a volta aqui e termina aqui no centro novamente, tá bom? Bem na beiradinha, só para fixar mesmo aqui. Eu vou fazer um leve retrocesso no mesmo lugar onde eu comecei e vou seguir aqui a minha costura. Aqui você pode passar, não tem problema nenhum, porque aqui a gente vai fazer a aplicação de ilhose, então não tem problema essa área ficar firme e fixa aqui junto com o montana, tá bom? Então a gente vai seguir aqui nessa parte de cima com a nossa costura. Essa parte aqui é uma parte mais redondinha, ó. Você vai levantando o calcador, vai fazendo o círculo, ó. Ele fica perfeito, vai manuseando bem na beiradinha. Levanta o calcador, vai fazendo o formato da peça. E aí volta costurando o corpo inteiro. Aqui em cima a mesma coisa, ó. Vai fazendo a curva, levanta o calcador, faz a curva, levanta o calcador, faz a curva. E segue a costura. Aqui você tem cuidado para finalizar, para você finalizar em cima do mesmo furo que você começou, tá? Ó, o meu não ficou certinho o furo, eu vou levantar, vou olhar onde é que tá o furo, vou encontrar o furo dele aqui. Encontrei o furo, ó, volto. Dessa forma, eu faço o retrocesso exatamente no mesmo furinho que eu fiz da costura anterior. Aí você vai ver que aqui no fundo da peça, ó, a costura tá aqui, mas tá bem discreta, porque o tom de linha tá o mesmo tom aqui do forro, né? E a parte da frente ficou essa lindeza que ficou aqui a costura, gente. Olha que costura que fica linda, né? Quando costura nesse montana, tá? Tá vendo que é só na beiradinha, só pra fixar o montana aí na sua peça. E ele fica essa maravilha aqui, tá? Ó, na peça inteira. Aí a parte de trás aproveitamos e já fizemos a costura que já fixou aqui também o nosso reforço, né? E ficou essa lindeza aqui. Então nossa peça já tá praticamente pronta. Agora a gente vai pegar o nosso molde com as marcações que a gente fez aqui, os furos de ilhóis. E eu vou colocar aqui em cima e vou começar a fazer as minhas marcações aí, com o auxílio do meu giz, para marcar aqui onde é que eu vou fazer os furos, né?
Ó, fiz todas as marcações aqui de onde vão ficar os meus ilhoses, olha só. Por isso que é bom você fazer isso no molde, porque já fica lá a memória dos furos, né? Para qualquer peça que você for fazer dessas peças, né? Dessa modelagem, você já sabe onde é que vai aplicar os seus furinhos. Então, eu vou fazer aqui os furos e aplicar os meus ilhosos. Gente, para vocês que estão começando e tá achando assim, aí muito buraquinho para aplicar ilhoso, fazer furo, essa coisa toda, a própria matriz do ilhós, ela faz o furo para você, tá bom? Então, se você fez as marcações aqui, nós fizemos as marcações, ir lá, colocar na marcação que você fez. E ele vai fazer o furo pra você, tá bom? A própria matriz faz o furo. Aí você coloca o ilhós. Coloca o ilhós. E faz a aplicação e ele aplica, tá? Então, o próprio matriz do ilhós, ela consegue fazer o furo no seu tecido ou no seu sintético. E aí depois você faz a aplicação do ilhós na matriz, tá? É super fácil de fazer. Então, talvez você perceba que são muitos furos aqui, mas são fáceis de manusear aí para poder fazer a aplicação do ilhós, se você tiver o balancinho, obviamente, né? Se você não tem o balancinho, aí você vai ter que furar com o alicate furador para você fazer a aplicação dos seus ilhós com o alicate que vocês tiverem em casa, né? Para aplicar ilhós. Prontinho, ilhós aplicados aqui na nossa peça, né? Então, agora o nosso próximo passo é pegar o nosso regulador, a miçanga e o nosso cordão. Vamos queimar a ponta do nosso cordão para facilitar, para passar e também para ele não desfiar, né? Então, vamos queimar a ponta. E vamos começar pela frente. Pela frente você vai começando aqui e colocando o seu cordão aqui por dentro, por fora, por dentro e por fora. Então, ele tá saindo aqui pra frente, aí agora a gente vai ajustar aqui. Aí que eu já vou ajustando ela pra dar o formato. Vou fechar aqui no botão pra já saber até que ponto que eu vou puxar o meu cordão. Prontinho. E aí eu vou cortar aqui o excesso. Vou selar as pontas do meu cordão, né? Sempre que eu cortar o meu cordão, eu vou selar. Que coisa fofa essa peça, gente. Se você quiser usar também aquele elástico roliço, né? Aquele duro, também dá pra usar tranquilamente, tá bom? Se você não tiver o cordão de cetim em casa, mas tem o elástico roliço, pode usar tranquilamente. Aí aqui a gente vai encaixar o nosso regulador. Ela fechou aqui já, né? Eu tô achando esse regulador feinho aqui, gente. Eu vou usar o preto. Pra essa cor de peça eu não achei ele bacana, não. Vou usar o preto. Vou trocar meu regulador por esse pretinho aqui, que eu tô achando que esse pretinho tá combinando muito mais que esse transparente. Então, vou tirar aqui o transparente e vou colocar o pretinho aqui. Porque tá combinando com o meu cordão, tá combinando com a minha peça. Então, tô achando que o preto vai ficar mais harmônico aqui com a peça, tá vendo, ó? O preto ficou mais harmônico, né, gente? Então, vou deixar o preto. E aí, agora, o acabamento final da nossa peça, pra gente finalizar, eu vou usar
essa miçangazinha aqui que parece uma madeira, que eu achei super delicado e fofo, né? Vai sobrar bastante aqui o cordão ainda, mas não tem problema não. Você ajusta aí do tamanho que você achar que fica melhor pra você, tá? Eu achei aqui que esse tamanho ficou um pouquinho grande, vou tirar um pouquinho mais. Vou fazer o laço na mesma direção aqui, um do outro. Tá vendo? Sobrou um pouquinho aqui ainda, né? Sela. Mas a nossa peça está pronta. Olha que gracinha, minha gente. Olha que amor que é essa peça. Aí aqui você vai ajustando ela, vai fazendo as dobrinhas aí de forma correta, para quando ela abrir, ela ficar... Abrir ou fechar, ela ficar sanfonada aqui na lateral, tá? Olha que coisa mais fofa, gente. Coisa mais rica essa peça. E ficou linda demais essa estampa com o montana azul aqui na parte do meio. E aí você vai abrir a sua peça aqui e vai encontrar essa lindeza aqui de forro na parte interna. Olha só que linda que ficou, né, gente? Que amor! E é isso, nossa peça está finalizada com sucesso. Mais uma pecinha aí para vocês de sugestão aí de lembranças para o Natal, lembrança para o Dia dos Professores, né? Lembrança para as ocasiões especiais aí que vocês tiverem. Uma peça diferenciada, né? A gente vê muito porta-joias aí sanfonadinho, mas não com esses detalhes aqui do montana, né? Então já é uma peça diferenciada aí para você usar no seu ateliê, né? Eu já tô com várias lá vendidas no meu ateliê. Então, vamos aproveitar aí essa lindeza aí e fazer para uso próprio também, para você usar aí nas suas coisas em casa. Então, você pode aí ter várias utilidades para essa peça super fofa aí, que é esse porta-joias, em porta-biju, nesse formato lindo aqui, né? E fica uma gracinha, gente, uma gracinha. Olha, cada um mais lindo que o outro. Olha esse aqui, mas fica lindo demais. Olha que amor que fica essas peças, né? Esse outro aqui também que eu fiz, ficou linda demais, olha. Essa daqui é a opção para você usar sem a manta, né? Sem a manta ela fica assim, ó. Ela fica bem assim soltinha aqui, né? Lógico que ela tá vazia. Ela fica soltinha, sem a manta, tá? Ela não fica macia como a manta, não. Esse aqui eu usei botão imantado. Então, assim, tem várias opções de material que você pode usar. Aí, aproveitar o que você tem aí no seu ateliê para fazer essa coisa fofa que é essa peça. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessas lindezas, né? Façam bastante, me contem lá nos comentários o que vocês acharam da peça fofa. E não esquece de se inscrever lá no canal, gente, de curtir, de compartilhar esse vídeo. Foi feito com todo carinho para vocês, eu espero que vocês gostem, tá bom? Então um abraço para vocês e até o próximo vídeo.